Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos vocês ao nosso Beleza do Gita. Minha voz vai aquecendo, vai melhorando. Nós estamos vendo, né, a problemática do desejo, né? É um tema um pouco difícil, né, pesado de lidar, porque todo ser humano é movido pelo desejo. Sem desejo, a gente não se move, né? Sem desejo, ninguém levanta da cama de manhã cedo, né? Então, a vida é toda ela movida, né, por esta energia, Raga Guna, que se manifesta como desejos, né, como atrações, como né, quereres, gostos, e etc, etc. A vida, a gente vai experimentando a dualidade, os objetos que ocorrem dentro do nosso meio ambiente, e a gente vai desenvolvendo aquela tal preferência que o Marcelo cita frequentemente. Preferências se desdobram para se tornarem gostos e desgostos, quereres e não quereres, né? E na medida que esses quereres se tornam mais fortes, mais persistentes, né? Eles se configuram como um desejo, né? E o desejo ele pode se desenvolver, né, de tal modo que ele se torna realmente, né, um vício, né, um hábito viciante, né, algo sem o qual eu não consigo realmente viver, né? Então, esses são os desejos arraigados, os desejos vinculados, né, vinculativos, né? Então, nós estamos lidando no capítulo 3 com o problema do desejo, que é um problema sério, né? E agora, o ponto aqui é por que nós, né, do Vedanta Brasil, após termos estudado tão claramente, né, a mecânica, né, o dinâmico das formações, dos desejos a partir das experiências, das preferências, gostos e desgostos, e o modo que eles vão criando mais músculos, né? E, no final das contas, depois de décadas, né, eles se tornam assim essa coisa tirana, né? Essas coisas que nos move, né? Como dizia o Duryodhana, né? É alguma coisa muito mais forte, parece um poder demoníaco. Eu sei que este objeto de desejo não irá me beneficiar, né? A busca por ele, a conquista dele, mas ainda assim esse desejo incompreensível, não, ilógico, né? Ilógico, ele ainda assim ele me condiciona, né? Ele me opera, né? Então, é uma força muito grande. E a curiosidade é que a gente só mantém esses desejos, né? Esses desejos permanecem apenas ainda operando, né? Nos forçando a fazer determinadas coisas, como correr atrás de objetos, como se eles pudessem realmente nos resolver. A gente faz isso porque a gente tem uma dificuldade enorme de aprender através das experiências, né? Então, a vida nada mais é do que a dualidade eu, a entidade, o agente que experiencia os outros objetos, né? E através dessa interação, sujeito-objeto, sujeito-jiva-átima, os objetos, os outros jivas, né? E os outros objetos inertes, através dessa interação com o campo, o objetivo nosso é obtermos compreensão, sabedoria, né? Primeiro, para saber quais são os objetos, né, que são válidos, são genuínos, são moderados como desejos, né, etc, etc. E depois compreender, né, no final de tudo, né, no final deste processo de desenvolvimento de sabedoria, compreender que nenhum objeto de desejo realmente, absolutamente,
irá pacificar a minha mente, irá pacificar o meu coração, irá me resolver, né? Então, a vida nada mais é do que esse processo de lidar com essas preferências que se tornaram, né, gostos e desgostos, que se tornaram desejos, né, e alguns deles muito fortes, até que a gente compreenda que a causa do sofrimento humano é o gosto e desgosto, né, que se desenvolve a partir de pequenas preferências, tá? Então, aí nós começamos uma batalha contra esta ignorância cósmica, né, que sem início, né, existiu sempre, o mundo é sustentado por essa ignorância cósmica. A gente começa sempre através da compreensão, da análise, do exame, né, examinando as nossas experiências sob a luz desses ensinamentos. Então, quando a gente tem uma compreensão absoluta a respeito de alguma coisa, a gente neutraliza aquela atração, aquele desejo, né? Por exemplo, uma criancinha, né? Todos nós sabemos, nós que tivemos filhos ou que né, vivemos em torno de crianças, né, parentes, etc., a gente sabe que toda criança ela tem uma atração pelos objetos, né, sensoriais em torno de si, e quando ela vê uma vela, um foguinho, uma chaminha, ela se sente atraído por aquela coisa linda, maravilhosa, o elemento fogo, né? Aí, mais cedo ou mais tarde, essa criancinha ela tem uma experiência de queimar o dedinho, né? Quando ela queima o dedo, ela aprende claramente, né, que aquele objeto ali é um objeto problemático, né, porque ela se machuca com aquele objeto de desejo, né? Então, o que ocorre naquela experiência? Ela extrai a compreensão clara e direta de que este objeto atraente, né, como uma chama de uma vela, é um objeto que provoca a dor de tal modo que eu neutralizo aquela atração através da compreensão. Então, o nosso problema, os jivas humanos, né, é que a gente vai vivendo essas experiências de atração e repulsão, e a gente não consegue realmente, né, eficazmente, né, extrair a compreensão e neutraliza essa força de atração ou repulsão. Ela irá neutralizar, né, os gostos e desgostos, esses quereres e não quereres, os desejos e aversões. Elas são neutralizadas na medida que a gente examina a experiência e extrai compreensão. Aí, então, esta compreensão ela precisa ser muito sólida, muito firme, né, sempre presente, não sujeita ao esquecimento, de modo que eu não caia de novo e de novo na atração da chama da vela. Imagina se a gente nunca aprendesse aquela lição, a gente estaria a vida inteira, né, voltando e queimando o dedo, voltando e queimando o dedo. Mas a gente compreende, né? Parece que às vezes a gente só compreende através de muita dor, né? A razão sozinha, né, às vezes não é suficiente. Então, a vida, a gente vai passando por todas as experiências que produzem sofrimento, né, por falta de assimilação, compreensão ou extração, né, extraindo, né, esta compreensão clara a respeito desses objetos de desejo, né, que parecem ser uma fonte genuína de satisfação, de pacificação, mas até que a gente consiga realmente compreender isso claramente, a gente continua, né, na mesma situação, voltando a cometer os mesmos erros, né? Erros, né, significa os pecados, né? De novo e de novo eu estou pecando. Por quê? Porque eu não aprendi a lição. Qual é a lição? É que eu, e somente eu, sou a única fonte de segurança, somente eu sou a única fonte de paz e satisfação, não é? E esse eu, naturalmente, não é o ego, como nós sabemos. Este eu é a minha real natureza, né? Portanto, eu não preciso buscar nesta ordem aparente dualista de realidade, no qual as configurações de Maya e Ishvara aparecem, né? Aparecem, né, de modo muito atrativo, né? Eu não busco mais lá porque eu compreendi, eu aprendi a lição de que não existe felicidade realmente nos objetos. Então, nós estamos vendo isso nas últimas aulas. Como eu disse, é um tema meio frustrante às vezes, né? Para nós, aqueles de nós, mas quase todos nós. O Vedanta ele apresenta uma lógica tão linda, impecável, indiscutível, né?
que ela vai, de um modo ou de outro, ela vai sendo assimilada e ela vai produzindo já um resultado, né? O resultado é que a gente vê que nós temos sempre mais discriminação ou resistência a esses impulsos, desses desejos irracionais, né? Então, a gente vai tendo a força, através da compreensão e através da disciplina, de regular, né? Disciplinar e regular essa força do desejo. Então, todos nós estamos gradualmente, né? Assimilando e neutralizando de tal forma que esta força ela vá perdendo, né, torque, né, ela vai perdendo poder sobre nós, né? Então não é para desistir, não é para desestimular, é um processo difícil e a dificuldade deste processo é devido ao fato desta ignorância ela ser eterna, a minha eterna, ela sem início, ela sempre existiu, ela projetou esse universo dualista, né? E ela está sempre ali, é o poderoso Maya, através de suas energias, né, criando este mundo que nos atrai, né? Então, é uma luta difícil, é uma batalha difícil, requer muito viveca, requer o desenvolvimento de determinadas qualificações, requer disciplina, requer um processo que inicia com karma, dharma, upasana, e conclui, né, e se conclui com shravana, manana e nididhyasana, né? E aí, ninguém é iludido, ninguém é iludido, né? Ninguém é dito, né? O Vedanta jamais diz, você vai ver isso aqui no final de semana, aí você nunca mais será vítima dos seus desejos. Não, a gente diz que não é assim. Por quê? Porque esses desejos estão entranhados, arraigados na mente subconsciente, no corpo causal, né? E vai levar tempo até nós neutralizarmos, muito embora a nível consciente, a clareza, né, da lógica apresentada pelo Vedanta, assim, não, agora eu já não caio nesta armadilha deste desejo, né? Mas aí, no momento de descuido, esta mesma vassana, esse mesmo desejo, ela aparece em nossa mente consciente e a gente, no momento mais rajado, como mais tamásico, a gente escorrega e, mais uma vez, nós somos vítimas deste poder, né? Então, é por aí mesmo, tá? Não é para ninguém se desencorajar. Nós estamos na página 7. Tá. Então, aqui naquele parágrafo, pensando um pouco, você não precisa de ser um doutorado, um mestrado, né, para compreender essa lógica, né? Você veja, observe por si mesmo, do ponto de vista prático, veja as pessoas que possuem muitos objetos de desejo e veja se elas resolveram o problema de segurança e de satisfação e paz. Não, nenhum deles resolveu o problema através da aquisição. A aquisição, ao contrário, vai produzir sempre mais frustração, né? Como diz o ditado, nada fracassa mais do que o sucesso, né? Portanto, o mundo, né, este processo de vida é o exercício do viveka, a nossa capacidade de examinar, determinar, discernir, né, e discriminar. Então, este é chamado processo vedântico, viveka, que nos conduz à conclusão inequivocável de que o mundo não é a fonte de alegria que eu procuro, e o mundo também não é a fonte de tristeza. O mundo é simplesmente um mundo, os 5 elementos configurados de modo tal a produzir uma infinidade de namarupas, nomes, cores e formas que aparecem de modo muito atraente, né? Mas eu, a luz que ilumina e revela todos esses objetos aparentes, eu, a luz da consciência, sou a única fonte realmente segura, né? Além da tristeza e além do sofrimento. O eu, esta consciência que se manifesta como eu sou, este eu sou, sob o efeito desta alta ignorância de Maya, a vidya, né? Esta alta ignorância, quando domina e opera a mente de um indivíduo, de um samsara, digamos assim, né? É o eu, é o mesmo eu, este eu refletido, este eu aparente, mas ele está totalmente sob o poder de avidya, né? A alta ignorância, né? Então, ele sofre. Este eu se torna uma fonte de tristeza. Mas esse mesmo eu, quando sob o poder do autoconhecimento, do auto-reconhecimento, quando este eu compreende a sua natureza
Purnatvam, inteira, cheia, completa, porque eu sou a consciência, a existência, esse mesmo eu, ele se torna uma fonte de paz, uma fonte de satisfação e uma fonte de felicidade. Não se trata de uma epifania, se trata simplesmente de uma condição mental de contentamento, de paz e de satisfação. Este eu auto-reconhecido, o eu auto-ignorante é uma fonte de tristeza, de dor. O eu auto-reconhecido é uma fonte de felicidade, paz e satisfação, mas isso não é uma epifania, isso não é realmente uma experiência mística, isto é simplesmente uma sensação de uma mente bem resolvida através da compreensão, bem resolvida através do jnana, através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é o conhecimento da minha natureza purna, a minha natureza cheia, inteira e completa. Eu sou a consciência. Quando você realmente compreende que você é a consciência, aí o significado implícito desta compreensão é: eu sou pleno, eu sou inteiro, eu sou completo, eu compreendi a minha natureza sáttva, eu compreendi a natureza dos objetos de Mithya, eles não contêm a felicidade, e eu não preciso desejar nada neste mundo aparente para me completar, porque a minha natureza é a plenitude. Eu sou a consciência não dual, eu sou Purnatvam. Portanto, esta compreensão, a compreensão de que os objetos eles não possuem a felicidade, a compreensão de que a consciência, a existência é plena, portanto, não precisa de desejar nada para se completar. Esta compreensão de ambas, né? Ambas essas ordens, Sati e Mithya, ela irá resolver a mente do Jnani de tal modo que o Jnani experimenta, na maioria do tempo, uma paz, uma satisfação além da compreensão, porque não é uma paz, uma satisfação, uma alegria que depende da experiência, mas ela depende da clara convicção de minha natureza livre de desejo. Então, em outras palavras, o desejo vai fazer o quê? Vai perturbar a mente, e uma mente perturbada por desejos e aversões é uma mente estressada, é uma mente frustrada, é uma mente psicologicamente em dor, né? Doída, né? Mas uma mente que ela é bem resolvida através da compreensão, né, de sua natureza livre de desejos, porque eu compreendi os defeitos dos objetos de desejo, eu compreendi a minha natureza como Satchitananda. Então, esta mente, naturalmente, ela é livre da dor psicológica humana. Por quê? Porque os desejos foram neutralizados através do jnana, através do conhecimento. Tá? Conhecimento completo, conhecimento a respeito de Mithya, conhecimento a respeito de Satya. Este conhecimento completo são dois escudos, né? Satya e Mithya, que irão me proteger contra perturbação mental e emocional, que é o elemento de sofrimento dos humanos, né? Dos seres humanos. Assim, nós precisamos de passar por Dhammaha, Samaha e Vivekaha. O que vocês chamam de disciplinas tríplices, né? O nível sensorial, Sama, no nível mental, e Viveka no nível intelectual. Nós vimos isso um pouco na semana passada, né? Então, como é difícil lidar com os desejos, né? Diretamente, a gente vai começar controlando, né? O complexo corpo-mente, as funções desse complexo corpo-mente, né? Então, nós vamos, a nível dos órgãos sensoriais, os órgãos de recepção e de ação, a gente tem que controlar eles, né? Aí a gente tem que controlar a nossa fala, o nível mental, né? As emoções que às vezes nos compelem a dizer coisas inadequadas, né? E no nível intelectual, o nossa Viveka, que irá dizer assim: não, obrigado, eu não sou interessado em nada disso, não estou interessado em esta ou aquela companhia, entendeu? Eu tenho a minha clareza, né, intelectual. Então, esses três níveis de disciplina, órgão sensorial, mente e intelecto, é o modo o qual nós podemos, né, abordar ou enfrentar esse inimigo, né, como enfraquecendo as suas bases, como nós dizíamos nas aulas passadas, né? Inicie, portanto, da disciplina dos órgãos dos sentidos, a atenção com a sua língua, né? Primeira coisa é a língua, né? Então, a boca,
A boca é um órgão, né, importante, porque da boca saem as nossas palavras e da boca nós ingerimos os alimentos. Então, nós temos que ter uma disciplina, né, uma vigilância na boca, não somente naquilo que sai, mas naquilo que entra também, né? Então, você não pode comer muita porcaria, comer e beber café, ou como é que se chama aquilo ali? Energy drink, o dia inteiro, porque ele vai produzir um dano, né? Uma doença, né? Problemas a nível físico, né? Como também a nível emocional, né? Uma pessoa muito rajásica, uma pessoa mais suscetível a desconforto e erro. Então, nós temos que controlar o que vai dentro e o que sai, a língua, né? A entrada e a saída é uma disciplina importante. Krishna, no verso 41, diz: Arjuna, comece com a disciplina dos órgãos sensoriais e, por meio dela, você irá dominar o problema do desejo, né? Iniciando com os órgãos sensoriais. E este tipo de desejo não é apenas um obstáculo ao Karma Yoga, é um obstáculo ao Jnana Yoga. Ele destrói tanto o Jnana quanto o Vijnana. Aqui, de novo, nós revisitamos o conceito do Jnana e do Vijnana, né? No capítulo 2, eu penso, né? Nós vimos a questão do Jnana e Vijnana. O Jnana é esse conhecimento que nós temos claros, muito vivos, né? E presentes em nossas mentes quando nós fazemos o nosso Nididhyasana, né? Então, o que é o Nididhyasana? O Nididhyasana é uma contemplação constante, né? Nesses pensamentos, noções, ensinamentos, né? Em torno aos Upanishads, né? O Gita. Então, a gente mantém esses ensinamentos vivos em nossas mentes. Então, nós temos esse Jnana, né? E a Jnana e Vijnana. Então, o conhecimento fundamentalmente é o conhecimento obtido, e o outro é o conhecimento estabelecido, retido, mantido, sempre vivo em nossas mentes. Tá? Esse é o conceito que nós vimos no capítulo 2. Então, o Jnana é o conhecimento. O outro ângulo de ver é o conhecimento indireto, né? Mas aqui é mais do ângulo de que este é o conhecimento que eu obtive. O outro é um conhecimento estabelecido de modo tal que ele já não é mais sujeito ao esquecimento. Tá? Então, é o Jnana e o Vijnana. Então, ele diz aqui, nesta passagem, o Lord Krishna, né, que você irá dominar o problema do karma, e este tipo de desejo não é apenas um obstáculo ao Karma Yoga, naturalmente. Né? Para o Karma Yoga, o desejo é um problema muito grande, e para o Jnana Yoga, o desejo é um problema muito grande também. Né? Ele precisa ser resolvido no nível de Karma Dharma, né? Karma Dharma Yoga. Ali a gente precisa compreender, né, a problemática do desejo. O Passana serve para quê? A meditação profunda serve para quê? Fundamentalmente, para produzir o foco, a concentração, one-pointedness. Então, a meditação vai trazer a mente, né, vai desenvolver na mente a capacidade de foco, que é importantíssimo para o Jnana Yoga, principalmente, né? E o Karma Dharma irá já purificar a mente e desenvolver, né, uma despaixão, né, um desapego, né, a respeito dos objetos, na medida que a ciência do Karma Yoga é bem compreendida, né? Então, o desejo ele é um inimigo eterno tanto do Karma Yoga quanto do Jnana Yoga, né? Eu te disse na última aula, eu espero que você se lembre. Paroksha Jnana é o conhecimento indireto, nós sabemos, né? É Jnana. A Paroksha Jnana é o conhecimento direto, é o Vijnana, também pode ser associado a isso. O Vijnana é o conhecimento direto. Por que o conhecimento direto é o conhecimento sempre presente? Porque este autoconhecimento, ele não é um conhecimento a respeito de alguma coisa fora de si, né? É o conhecimento a respeito da minha natureza autoevidente. Quando você se toca, esse conhecimento já não é mais sujeito ao esquecimento. Mas esse conhecimento, ele precisa se desenvolver de tal modo que não somente eu não me esqueço que eu sou a consciência, mas eu não me esqueço que a minha natureza consciência é Ananda. Tá? A minha consciência natureza é livre de desejos. Por quê?
porque eu sou purna, eu sou a plenitude, eu sou a consciência não dual. Então, este conhecimento direto é um conhecimento sempre presente, não sujeito ao esquecimento, tá? Principalmente quando ele é muito bem completo, muito bem assimilado e internalizado, né? Enquanto que o conhecimento indireto, o conhecimento, mesmo que às vezes ele apareça como um conhecimento direto durante as nossas aulas, durante os nossos seminários, mas ainda assim, naquele momento o indivíduo talvez diga, não, esse é um conhecimento direto, eu sei que eu sou a consciência, mas por qualquer motivo, resíduos de ignorância, né, mais tarde irão desafiar aquela compreensão direta e o indivíduo começa a tutibiar, né, e de repente, né, começa a escorregar aqui e ali, e o conhecimento ele vai para o esquecimento, né? Então o indivíduo fica confuso, não, eu sou a consciência Purnatma, ou eu sou o corpo-mente a Purnatma, né? Incompleto, né? Limitado. Então fica vacilando, né? Aquele efeito vagalume, né? Como apresentado num outro contexto lá no Shine World, né? O conhecimento é claro, o conhecimento se apaga, por quê? Porque o conhecimento não foi devidamente internalizado, assimilado e internalizado, de modo que ele se torne a paroksha yana, conhecimento livre de obstáculos tais quais, né, o esquecimento, ou a força de determinadas vasanas aqui e ali, que irão eclipsar essa clareza de compreensão, conhecimento livre de obstáculos, o paroksha yana, que é apresentado como o, o Vijnana. Quando vinianas são ameaçados pelo desejo, portanto, se você estiver interessado nesses dois, é melhor você aprender a lidar com o desejo, o problema do desejo. E nós entramos, portanto, no verso 42, eles declaram que os órgãos dos sentidos são superiores aos objetos dos sentidos. A mente é superior ao intelecto. O intelecto é realmente superior à mente. Aquilo que é superior ao intelecto é, de fato, o Atma, o eu. Então, eles declaram, as escrituras declaram que os órgãos dos sentidos, né, eles são superiores, vamos devagar fazendo esse espaço. Os órgãos dos sentidos, eles existem no âmbito do corpo sutil, né? Aqui dentro nós temos os órgãos dos sentidos. No corpo físico, nós temos o ouvido, a pele, os olhos, nós temos os órgãos, os instrumentos dos sentidos e os instrumentos das ações. Então, no nosso corpo físico, nós temos os instrumentos dos sentidos, mas no nosso corpo sutil nós temos os órgãos dos sentidos, tá? Eu acho que a maioria de vocês já compreendeu isso bem. Então, nós temos o mais sutil, que é os órgãos dos sentidos, o mais denso, que são os instrumentos dos sentidos. Os instrumentos dos sentidos pertencem ao corpo grosso, corpo físico, corpo denso, né? Então, existe a densidade maior daquilo que eu experimento como eu, que é a minha densidade física, a minha densidade material, né? E existe uma densidade mais sutil que inicia com os órgãos dos sentidos, depois com o meu centro mental emocional, o meu centro de memórias, né? O intelecto, o ego, etc, etc. Então, no corpo sutil existem funções que são mais sutis e funções que são mais densas. Aqueles de nós que fizemos o Drigdrisha Viveka, a gente lembra, né? Qual é o visor ou vidente, né, mais sutil de todos, né? Então, nós temos o vidente, o Atma, né, o ser, né? Aí depois nós temos o intelecto sutil. Quanto mais sutil é aquela testemunha experiencial, que experiencia até mesmo os seus processos intelectuais, os movimentos mentais, emocionais, de memória, de determinação. Então, tudo isso é observado do mais sutil até o mais denso, né? Eu costumo dizer que o processo nosso, né, de busca espiritual, de desenvolvimento espiritual, é aquele processo de identificação, né, de transformação, de identificação, digamos assim, do mais denso até o mais sutil, né? Então, todos nós temos um eu, e esse eu é identificado com o quê? Com o corpo físico, né? Aí a gente faz muitas coisas a nível físico para a gente tentar se autoconhecer, né?
todas essas torções das asanas, do yoga, né? Diversas coisas a gente faz, né? Para a gente ir desenvolvendo uma sensação de eu mais agradável, né? Sem saber que eu estou me sentindo mais agradável, eu estou lidando com o meu aspecto material, mas eu estou me sentindo mais feliz, mais pacificado, porque a minha mente está sendo trabalhada indiretamente através do físico. Então, o processo nosso, na medida que a gente vai crescendo nessa jornada, né, é de redefinir a nossa identidade do mais denso para o mais sutil, para o mais sutil, para o mais sutil, mais sutil. E, no final das contas, a gente chega à nossa identidade real, absoluta, como o mais sutil do sutil, né? Então, nós estamos fazendo um movimento do mais denso para o mais sutil. Então, o mais sutil é sempre superior, porque é de lá que a densificação ela se desenvolve. Todo o universo físico-material é um processo de grossificação de energias até que ela se materialize, né, de modo físico para os órgãos sensoriais humanos, né, no nosso caso, né? Então, o mais sutil é sempre superior. É superior por quê? Porque ele testemunha, ele origina, né, e testemunha esses aspectos mais densos da nossa identidade humana, né? Como nós sabemos, quando a gente chega no Vedanta, diz, você não é o corpo. Ah, tudo bem, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas ainda assim eu sou apegado ao meu corpo. Aí diz, você não é a mente. Ah, eu não sou a mente? Não sou. Sim, você não é as suas emoções, seus sentimentos, você não é o seu intelecto. Mas como assim? Por quê? Porque você testemunha tudo isso. Então, você não pode ser aquilo que você testemunha, aquilo que você experimenta, aquilo que você observa, né? Aí a pessoa leva um susto quando a gente chega no Vedanta, né? Então, você tem que procurar se redefinir. Aí a galera do mundo espiritual diz assim, mas que obsessão é essa com a identidade, definição de identidade? Eu estou acostumado com outras sadhanas, outras práticas, eu quero me sentir bem e acabou. Mas que fascínio é esse com identidade? Por que o processo espiritual é um processo de redefinição de identidade? As pessoas não compreendem. Elas pensam que o processo espiritual seja simplesmente um processo de ter experiências sempre mais agradáveis, né? Sempre mais agradáveis, né? Na presença, né, de menos experiências desagradáveis. Não, eu estou crescendo, então eu estou sendo feliz 60% do tempo, mas eu experimento 40% de infelicidade, né? Não, quando eu crescer mais, eu vou ter 70% de momentos de felicidade e 30% de momentos de infelicidade. Então, o indivíduo, ele quer o quê? Ele quer experiência, ele quer se resolver através da experiência, ele não tem nenhuma ideia que o problema dele é uma identificação equivocada com a sua natureza inferior, a sua natureza densa. E se ele transformar, se ele, como é que se diz a palavra? Se ele, digamos, transformar, né, converter, né, este desejo da experiência pelo desejo de compreensão de sua natureza superior, né, aí ele se define não somente como o intelecto sutil, que é uma boa definição, né? Eu sou o intelecto sutil, eu sou o intelecto do yogi, eu sou aquela mente pura que experimenta bem-aventurança, paz, contentamento, né? Sempre que eu estiver fazendo as minhas práticas, né? Depois de chegar naquele nível de identificação, aí o indivíduo ele se dá conta, não, o meu problema não é um problema de controlar as minhas experiências, porque elas não são realmente sobre o meu poder, né? O campo é sob a jurisdição de Ishvara, então o meu problema é o problema que eu estou tentando uma missão impossível, que é controlar as minhas experiências, né? Eu não consigo controlar as minhas... Ah, não, mas você desenvolveu uma capacidade de samadhi, que depois de 1, 2 horas de meditação você vai em samadhi, mas aí, né, um mosquito te morde, você sai do samadhi, vem uma mosca, um barulho lá fora do seu quarto, né? Aí você sai enfurecido, gritando com a sua mulher e seus filhos, por que vocês me tiraram do samadhi? Então, a transformação não ocorre realmente, porque o indivíduo está preocupado em experimentar prazeres sensoriais, né? E o Sattva-guna é um prazer sensorial obtido numa mente satívica, uma mente, né, uma mente pura, mas ainda assim
ela não é estável, né? Ela é dentro do âmbito da temporalidade de Maia. Então, o indivíduo, quando ele compreende que a única solução é transferir a minha identidade do limitado para o ilimitado, do inseguro para o seguro, né? Então, ali, somente ali, o indivíduo irá dar valor a essa redefinição de identidade do mais denso para o mais sutil, mais sutil, mais sutil. Aí ele compreendeu que tudo aqui, toda a causa desse sofrimento é derivada de uma identidade equivocada com o mais denso. Tá? O mais sutil é livre da experiência de prazeres e dores, de gostos e desgostos, né? De atração e repulsão, porque eu sou o princípio, consciência, testemunha não experiencial que vivifica este agente experiencial, né? Que vivifica e opera esse agente. Então, este é o processo vedântico, né? É buscar o superior, que é o mais sutil dos sutis. Eu disse que essas 3 disciplinas são apenas os primeiros socorros, né? Esta não é a solução definitiva, é apenas uma solução. Então, essas 3 disciplinas de controlar os órgãos sensoriais, a mente e o intelecto, né? São os primeiros socorros, né? Elas não irão realmente, né, resolver o problema definitivamente. Porque você está trabalhando no nível do aparato corpo-mente, neste caso, corpo sutil. Eu estou purificando o meu corpo sutil, eu estou purificando, né, através dessas funções sensoriais, recepção, ação, né, e mentes, emoções, determinações. Então, eu estou purificando. Então, ali, uma solução temporária está sendo desenvolvida, né? Então, isso aqui é o processo de purificação ou refinamento, né, do nosso complexo corpo-mente. Então, é uma solução, sim, mas é uma solução preparatória, né? Não é uma solução definitiva. Eu estou preparando este instrumento de tal modo que eu possa, né, dar um passo mais à frente e partir para a solução definitiva, ok? Mas as soluções, este processo de melhoramento, purificação, refinamento, ele é muito importante, sem o qual a solução permanente se torna quase impossível, né? Nós temos 2 práticas, uma é a prática paliativa e a outra é a curativa. Eu vou primeiro tentar resolver os sintomas, né, através deste ataque, essas bases, né, as bases deste inimigo eterno da humanidade, que é o desejo, né, o desejo ilógico, né? Então, eu vou usar aquilo, né, como tática, né, tática de guerra, como se fosse um tratamento, né, para que mais tarde eu possa definitivamente, conclusivamente, derrotar este inimigo, destruir esse inimigo através do autoconhecimento. A medicina paliativa vai dar um alívio temporário, e aí uma mente, né, aliviada, ela se torna mais capaz de entrar no processo vedântico de Shravana, Manana e Nididhyasana. Qual é esta solução final? É o que eu acabei de dizer. A solução ou o remédio temporário, você não pode evitar, tá? A solução final qual é? Olha, a solução final a gente diz no Vedanta, ok? Mas aí a pessoa diz, então, tudo bem. Então, eu vou tomar o remédio final, né? Isso faz sentido dentro desta analogia, porque se eu tenho, né, este problema, sofrimento psicológico humano, e eu sei que o remédio mesmo é a autoinquirição, a autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, até que esse conhecimento, essa redefinição da minha real natureza e identidade seja estabelecida. Se eu sei que esse é o remédio, eu falo, não, eu quero o remédio final. Aí o indivíduo, o médico diz, tudo bem, você pode tomar esse remédio final, mas esse remédio final talvez seja ineficaz sem que você tome primeiro os remédios paliativos. Você precisa preparar o seu corpo, mente, para essa solução final, né? Nós sabemos muito bem disso, né? Você sabe que o problema, né,
a solução final é o autoconhecimento. E por que nós dizemos isso? Qual é a lógica que permite a nós dizermos que o problema, né, é a autoignorância e a única solução é o autoconhecimento, né? Por quê? A lógica é muito simples, foi já estabelecida por nós em diversas aulas, em diversos dos nossos textos, né? O desejo é uma expressão, é uma projeção derivada do nosso sentimento de incompletude, de inadequação, de insuficiência, de dependência. O desejo surge a partir de algo mais sutil do que o desejo. O desejo ocorre aonde? O desejo ocorre na mente. É um fenômeno mental, emocional, né? E ele ocorre por quê? Ele ocorre porque aqui, a nível intelectual, eu não compreendi ainda, né, que o meu problema é a autoignorância. O meu problema é a crença, né, a crença de que eu, né, sou incompleto, inadequado, insuficiente, inseguro. Então, o problema é no nível mais sutil, a nível intelectual, ok? Ele se manifesta a nível emocional. Emocionalmente, eu me sinto incompleto. Este sentimento que ocorre na mente irá produzir desejos e mais desejos. E ele está sob o controle de um intelecto, uma determinação intelectual equivocada. Então, nós sabemos que o desejo é uma expressão, é um sintoma de uma determinação equivocada a nível intelectual que produz um sentimento de incompletude que, naturalmente e simultaneamente, projeta plenitude e completude nos objetos de desejo, né? Eu quero o que eu quero exatamente por isso, porque eu me sinto incompleto. A incompletude expressa é o desejo. Olha que bacana essa passagem. A incompletude manifesta é o desejo, né? Então, quando você vê uma pessoa dominada pelo desejo, você vê assim, olha ali, ó, a pessoa indo para lá e para cá com uma declaração estampada na testa, né? Um cartelo grande, eu sou incompleto, eu sou incompleto, eu sou incompleto. Por quê? Porque o desejo é uma declaração da nossa sentimento, sensação, expresso publicamente, né, de incompletude. Vocês entendem o choque do Vedanta? Imagine, né? Algumas vezes eu costumava colocar nesses termos. Toda vez que a gente está por aí correndo atrás de coisas, a gente está correndo com uma placa dizendo eu estou incompleto e eu estou buscando a completude, entendeu? Eu preciso disso e daquilo, né? Então, isso é uma declaração de ignorância, é uma declaração de natureza apurnativa, incompleta. É por isso que sempre se pergunta qual é o seu curar. Curar significa a sua fraqueza, a sua carência, a sua necessidade, né? E a pessoa, não, eu tenho essa carência, está me faltando isso, está me faltando um marido, está me faltando um neto, uma neta. A pessoa está sempre expondo, né, esta incompletude através de uma lista de desejos que muitas vezes são, né, são colocados publicamente no campo. Eu lhe falei sobre o Tampura Shruti, eu quero, eu quero, eu quero. Então, este desejo é como se fosse, né, uma lista contínua, né, continuada de coisas que eu quero, né, para me completar, sempre a partir desta, né, deste sentimento apurnativa, né? Ele só será neutralizado e destruído quando eu tiver a descoberta da minha natureza purnativa. Tivan significa natureza purna, cheia, natureza plena, né? Aí tem um doce na Índia que se chama purna, né? E não é à toa que se chama purna, porque as pessoas, elas gostam tanto daquele doce que quando elas, né, comem aquele doce, elas se sentem livres do desejo, né? Por alguns minutos, talvez. Aí se comer 2, 3, aí começa a ter dor de barriga, que é um outro problema. No Gita, capítulo 3, nós temos a passagem que diz, neste mundo, o Yanni não tem nada a ganhar através da ação, não tem nada a perder
devido à inação. Em nenhum ser ele tem qualquer dependência para qualquer propósito, né? Então, um verso muito bonito, o verso 18. O Yanni não tem nada a ganhar, ele sabe que nada pode ser adicionado a ele, em sua real natureza, em sua natureza secundária também. Não existe nada que seja realmente algo que possa, né, completá-lo, né? Seja através da ação ou seja através da inação. A inação, as pessoas têm medo de perder, né? Então, aquele que compreendeu a sua natureza superior, ela se livra do medo, né? O medo de perda através da inação e o medo de ganho, né? E a fantasia de ganho através da ação. É por isso que os yanis, eles não fazem, não são movidos a fazer coisas, né? Como os sansaris, né? Qualquer dependência para qualquer propósito. E ele não fica preso nos problemas do samsara, que é desejo, que traz apego, que depois traz dependência, e uma pessoa que depende de coisas e pessoas, né? É uma pessoa que sofre. Numa outra passagem, né? No segundo capítulo, o Lord Krishna nos diz: este Yani satisfeito em si mesmo, por si mesmo, ele é Yani, pois ele desiste dos desejos obtidos na mente. Então, ele é uma pessoa de conhecimento firme, né? Nós vimos isso, né, alguns meses atrás, no capítulo 2. Então, o Yani é aquele que é satisfeito em si, por si, e não é que os pensamentos, sentimentos de desejo jamais surjam na sua mente, né? Mas eles são imediatamente renunciados. Eles são imediatamente, né, observados, e uma boa risada diz, nem por sonho, né? Então, ele vai desistindo, renunciando ao seu desejo, na medida que aqueles resquícios de ignorância, né, ainda depositados no corpo causal, emerjam na mente consciente. O Yanni disse assim, não, nem de brincadeira, né? Nem no sonho. Nem no por sonho. Vassana. Hã? Nem por Nem... Vassana. A gente poderia até colocar isso, né, num outro ângulo interessante. Nem no sonho, né? Imagina o Yanni que ele neutralizou essas vassanas ignorantes de tal modo, porque o sonho é uma projeção de vassanas, né? Então, imagina que ele neutralizou as vassanas, ele passou por um processo de purificação tão grande que ele não experimente sonhos movidos por desejos sensoriais, né? Então, nem mesmo no sonho, o cara diz assim, não, eu sou um Yanni, tão purificado, que ontem eu tive um sonho, e o sonho era uma expressão de desejo. Eu fiquei tão indignado que eu acordei do sonho, né? Abri os meus livros do Vedanta e comecei a fazer mais Nididhyasana, né? Porque nem no sonho eu aceito isso, né? Uma brincadeirinha aí. Quando eu sei que eu sou completo, eu não preciso de nada. Eu vejo tudo como luxo, né? O Dayananda Swami dizia brilhantemente que converter tudo em luxo é um sintoma de moksha. Eu estou livre dessa ignorância, de modo que as coisas mais simples para mim são como coisas luxuosas para os sansaris. Aí o sansara diz, pô, mas você vivendo nessa caverna, cheio de insetos, comendo de vez em quando, né, aquilo que te dão, etc., você se considera, né, uma pessoa vivendo em abundância, né, em luxo total, né, em total prosperidade, né, etc. Sim, por quê? Porque eu converti qualquer experiência em experiência de punha absoluta, de luxo, né? Então, converter todas as experiências humanas em experiências de total satisfação, né? É um sintoma de moksha, né? E o que é o luxo, né? Luxo é simplesmente tudo que você possui, você desfruta. Você, quando não está lá, você não sente falta. Isso se chama luxo, né? Então, luxo é o total desapego a tudo. Isso é o único luxo realmente, né? Nada
criou dependência, nada se apegou a você, de tal modo que você desfruta deste luxo, desta paz, dessa satisfação, que é derivada do seu autoconhecimento, conhecimento de sua natureza purnadva, né? Então, você desfruta deste luxo interior e você não tem apego a nada. Qualquer coisa, se amanhã eles vêm, eles tiram você da caverna e dizem assim, ó, você perdeu a caverna porque nós vendemos aquela caverna para um cara mais rico, né? Então, fala, tudo bem, qualquer cantinho para mim, tudo bem, né? Então, uma pessoa que realmente está desfrutando do luxo, né? Então, mesmo perdendo a caverna, a pessoa não perdeu a sua paz, a sua felicidade. Se você depender das coisas ao seu redor, isso é chamado escravidão. Quando as coisas ao seu redor são livres, né? Livres de apego da parte sua, isso é chamado de moksha. A própria presença do corpo é um luxo, né? Bhagavan Ishvara nos deu este luxo, esse corpo físico, com todas as suas funções, né? Para nos permitindo essa experiência humana, isso é um presente, né? Então, tudo é um luxo, até o cabelo, né? Tem um valor, é um luxo. Só depois de perder o cabelo, você se dá conta, né? Mas o Yanni é aquele que pode perder o corpo inteiro e ainda assim ele perde com um sentimento de luxo, de que nada pode afetar aquilo que eu sou. Quando você conhece muitas pessoas lutando para ter algo, ó, os caras, eles ficam, eu não sei, o Swami parece, o Gita, eles estão pegando, eu acho que eles estão pegando no pé do Marcelo, eles ficam falando de cabelo o tempo todo. Eu renunciei aos cabelos. Eu sou sannyasi capilar. Ok. Mas é incrível, né? Se fala desse cabelo do Marcelo o tempo todo. Quando você conhece pessoas lutando para ter um tipo de cabelo, crescer alguns tipos de cabelo, né? E alguns deles são falsos, cabelos falsos, ou uma remendinha de cabelo aqui e ali para cobrir os buracos. Então, é uma luta constante. E você fica o tempo todo meditando, quero cabelo, quero cabelo, quero cabelo, cabelo é luxo, cabelo é luxo, cabelo é luxo. Se você for, seja qual for a cor, né? Qualquer tipo de cabelo, qualquer cor, mas eu preciso do cabelo. Portanto, tudo é uma bênção, né? E a bênção maior é o nosso Atma, o nosso ser, a nossa natureza. Satchitananda é a única bênção luxuosa realmente. O resto são bênçãos que nos permitem experimentar a dualidade até que nós possamos obter o conhecimento daquilo que é o único luxo, né? Que é o único valor, né? Única coisa realmente plena e satisfatória. Isso só é possível através do Atmayana, e, portanto, nos dois versos, o 42 e o 43, portanto, nos dois versos, Krishna fala sobre o Atmayana como o único remédio para o problema da doença do samsara, kama, krodha, né, como nós vimos, kama, krodha, o desejo e a irritação, né, e a ganância, né, como desdobramento dos desejos bem-sucedidos. Okay. Isso somente é possível, né, através dessa resolução final, através do Atmayana, né? É o remédio final para a problemática da doença do samsara. E para falar sobre Atmayana, Krishna tem que definir o Atma, né, o ser, né, o eu. E nós temos a definição de Atma neste verso. É um versículo, é um verso importante. É um ensinamento, né, que foi extraído do Katha Upanishad. No Katha Upanishad existem dois mantras muito conhecidos, né, definindo o Atma, né? Além dos sentidos estão os objetos. Além dos sentidos, né, estão os objetos. Além dos objetos está a mente. Além da mente, o intelecto. Além do intelecto, o grande Atman. O mais sutil dos sutis. Além do grande Atman,
existe o imanifesto. Além do imanifesto, o Purusha. Além do Purusha, não há nada. Este é o fim, é a meta suprema. Okay? Agora, aqui nós estamos está apresentando essa passagem, outros conceitos, outros nomes do Atma, né? So, além do Atma, este Atma que ele se refere é o Jiva Atma, é a consciência do Jiva Atma, né? Então, esta consciência manifesta, ela é uma função da consciência não manifesta, que é a consciência original, produzindo a consciência humana, a consciência refletida. Então, além deste Atma humano, né, existe o imanifesto. Além do absoluto, do imanifesto, existe o Purusha, ok? So, além do Purusha, não existe mais nada. Então, é um desdobramento daquilo que é a nossa real natureza. Em algumas passagens, em alguns textos, se refere ao Self, ao Atma, como Purusha, né? Que é aquilo que existe além do manifesto e do imanifesto, né? O imanifesto aqui talvez se refira ao corpo causal, né? Então, o Atma, o manifesto causal, sim, é o corpo causal. E depois o Purusha, que é o Brahman, né? A nossa consciência, a existência. E além dessa consciência, existência, não existe mais nada. Este é o fim da linha, né? Você tomou o trem, foi lá no final, você se divertiu, aí chegou lá, tudo bem, mas o que existe depois dessa estação aqui do metrô? Não existe nada para lá? Fala assim, não. Essa aqui é a meta final, a meta suprema. Não existe nada além de Satchitananda, nada além do Purusha, né? Esses dois versos, Krishna condensa. Por que não existe nada além do Purusha, né? Porque Purusha é um princípio que não é um produto da causalidade, né? A causalidade é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Tudo isso existe dentro do âmbito de Mithya, né? Satchitananda, Brahmana, Purusha, existe fora do âmbito da causalidade, né? É além de Maya, né? Então, ele é autocontido, ele é autoluminoso, ele é autoexistente, ele é autoevidente. Então, algo que é autocontigo é algo que é livre e independente de outros fatores que possa, né, produzir ou sustentar ou validar a sua própria existência. Ah, você existe, tá? De onde você obtém a sua existência, né? Imagina se alguma pessoa um dia te para na rua e te faz essa pergunta, né? Ah, você existe realmente? Sim, da onde que você obteve a sua existência, né? A maioria das pessoas vai pensar que o Felipe endoidou de vez, né? Mas elas podem, ao mesmo tempo, dizer, não, tudo é Deus, eu obtive a minha existência em Deus, que não é uma resposta incorreta, né? Então, dependendo do que nós queiramos dizer com Deus, né? Então, Deus, Brahman, Satchitananda, né? Paramatma, né? Purusha, o Atma Supremo, né? Tudo isso é autocontido, é a fonte original de consciência e existência, de natureza não dual, a única realidade. Portanto, é a meta suprema, não existe nenhuma viagem além desta compreensão de si, tá? As pessoas dizem, não, eu quero crescer mais, eu quero crescer além. Eu tenho alguns amigos que dizem, não, eu tenho certeza que, mesmo depois de eu reconhecer a minha natureza em Brahman, né, e ainda assim deve existir outras jornadas, outros caminhos, outras experiências, em outras dimensões, em outros isso, em outros aquilo, no qual eu possa crescer além. Então, não, você não vai além disso, porque isso é a natureza de todas as dimensões, de todos os universos, a origem de tudo isso é a consciência e a existência, porque todos esses universos, todas essas dimensões existem somente dentro do âmbito desta consciência que não é separada, né, a mente, dentro da mente humana, que não é separada da consciência não dual, é a consciência una, né? Então, é a mesma consciência, todos os universos, todas as manifestações de todos os realms, todas as
né, densidades, frequências, seres, galáxias e universos, né, interdimensionais, supradimensionais. Tudo isso ocorre dentro da consciência e não separado da consciência. Esta compreensão é a compreensão final, suprema, é a meta suprema, né? E a partir dali não existe. Não, mas aí eu posso experimentar um monte de fenômenos interdimensionais e isso tudo bem. Mas então você simplesmente está dizendo que você ainda quer ficar em mítia, né? Identificado com um desses agentes, pensando que você está crescendo. Não, você chegou na sua destinação final, mas fala assim, mas ainda assim eu tenho um apego, eu não quero voltar para o planetinho dos bárbaros, eu quero viver nessas dimensões, né? Dimensões sutis, e eu vou, ainda assim, ter experiências dualistas. Então, de novo, você está fazendo uma declaração de que eu quero a dualidade, eu quero experiências, porque eu me completo através das minhas experiências. Vocês compreenderam essa brincadeira, essa colocação, essa piada? Não existe nada além disso. Tudo ocorre dentro disso. Eu tô batendo nessa tecla porque eu tenho pessoas que passaram anos no Vedanta, ainda assim acreditam que existe alguma coisa além da compreensão. Tattvamasi, Aham Brahmasmi, eu sou a consciência, existência de natureza não dual. Né? Não, você descobre quem você é, aí tudo bem, aí se Ishvara tentar dizer assim, mas ainda assim eu tenho uma boa ideia para você, eu vou jogar você numa outra ordem de realidade, uma dimensão aí sutil que seja, e ali você vai ter mais experiências, entendeu? Aí o cara diz, tudo bem, Ishvara, você que é o boss, você que é o patrão, né? Você que é o chefe, se você me mandar para lá, né? Eu vou lá, mas eu quero ter certeza de que eu vou levar o meu autoconhecimento comigo. Eu não quero chegar lá e depois ser, né, ser enganado por Mr. Maia, né? Eu estou acostumado com o planeta dos bárbaros, vou para lá e, de repente, chega lá, o Maia tem outros truques, e aí eu fico preso na dualidade igualmente, né? Não, eu vou levar o meu conhecimento, claro, de modo que eu não caia nas armadilhas da dualidade. Esses dois versos, Krishna condensa, né, o 42 e 43, Krishna está revelando o Atman através de um método particular chamado Arundanti Darshana Nyaya. Arundanti Darshana Nyaya significa revelação gradual, né? Gradual. Né? Então, existem compreensões, né, graduais. A compreensão gradual, como nós sabemos, ela inicia com a compreensão do Dharma, compreensão de Ishvara, do Jiva, em seu relacionamento com o campo do Dharma, né? Então, essas compreensões graduais, né, elas irão nos redefinir gradualmente, né, do mais denso até o mais sutil, que é a nossa natureza livre, autocontida, autossuficiente, autoluminosa, totalmente independente e livre das experiências do corpo-mente. Em Arundhati Darshana, durante o casamento, a pessoa tem que ver a estrela Arundhati. E essa estrela Arundhati é extremamente sutil, e, portanto, uma pessoa não consegue vê-la diretamente. Assim, primeiro, ela tem que ser mostrada um pontinho mais denso, né? Por exemplo, você não está vendo essa estrela? Não, eu sei, ela é muito sutil. Você não está vendo o átomo? Não, tudo bem, ela é muito sutil. Mas eu vou levar você para um outro ponto de percepção, né? Digamos assim, alguma coisa mais próxima do átomo, né? Do átomo. Então, você está vendo aquela lua ali? Ó? Agora você vai para a esquerda um pouquinho, desce um pouquinho. Está vendo a estrela sutil? Sim, estou vendo, sim, agora eu estou vendo. Antes eu não conseguia ver, porque a minha mente, os meus olhos, não possuíam aquela discriminação, aquela sutilidade, a sutileza, né? Capaz de discernir aquele pontinho brilhante neste vasto universo, né? Mas agora, com essas referências graduais, né? Olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali. Então, a gente começa a olhar para o corpo, né? Olhar para os pranas,
olhar para os nossos órgãos sensoriais, olhar para a mente, as emoções, a gente vai passando por esse processo, essa revelação gradual dos Upanishads, né? Então, você acaba encontrando essa estrela, Arundhati. Será revelada gradualmente. Esta revelação gradual, né, é assim, você mostra a árvore, depois o galho, depois pega a ponta do galho e fala, ó, está ali do lado aquela estrela. Ok. Agora, o Vedanta usa o mesmo método de revelação gradual do Atman. É passo a passo a passo, que é também conhecido como Panchakosha Viveka, né? A discriminação das 5 bainhas, né? Invólucros, né? Invólucros, ou sheets, ou coxas, né? Então, o que são a discriminação das 5 bainhas, né? Para aqueles de vocês que não estudaram ainda, os 5 coxas, são 5 níveis de experiência humana, né? O ser humano, ele foi desenhado para experimentar o mundo. Então, nós temos experiência a nível físico, material, através dos nossos instrumentos físicos de percepção, a gente experimenta, né, o corpo físico e os objetos obtidos através do corpo físico. Aí nós temos uma experiência mais sutil, né, que é a das nossas funções, né, as nossas funções autônomas, né, que são os pranas, né, as funções prânicas, né? Então, a expulsão, respiração, digestão, tudo isso aqui a gente experimenta através do nível energético, prânico, né? As nossas funções fisiológicas são controladas por esses pranas. E a gente tem essa experiência, né? A gente diz assim, nossa, não? Eu estou, né, por exemplo, eu estou sentindo muito calor, né? Sentindo um calor muito grande. Você sabe que alguma coisa aqui no seu sistema de respiração ou regulação da sua temperatura, eu sou indigesto, né? Então, existem esses níveis, né, das funções fisiológicas, né, autônomas do nosso corpo, que nós experimentamos. Então, a gente jamais pode ser o experimentador, o testemunha, e aquilo que é testemunhado e experimentado. Então, nós temos os níveis de experiência físico, né, aí dos pranas, a nível mental e emocional, né? Depois nós temos a nível intelectual, discriminação, né? E são termos técnicos, né, de todos esses aqui, né? São os 5 coxas, né? E depois o corpo causal, né, que é o Anandamaya Kosha, né? Então nós temos a discriminação dos 5 coxas, que são 5 níveis de experiências humanas, né? Panchadasi, né? Então, pancha significa 5, né? Panchadasi. Panchakosha, né? 5 coxas. Discriminação das 5 bainhas. Arundhati Dashana Nyaya. Primeiro revele o mais grosseiro, depois o sutil, e mais sutil, e mais sutil, até que, né, a última revelação seja, né, você é a consciência existência. Você é Tatvamasi, Aham Brahmasmi, né? Você é aquilo, sim, eu sou aquilo, mais sutil do sutil. E aqui a palavra usada é Paraha. Paraha é uma palavra muito importante. Por que ele está falando de Paraha? Onde é que aparece Paraha? Ok. Aqui a palavra usada é para, uma palavra muito significativa. Literalmente, a palavra para significa superior. Superior ou vasto, às vezes vasto também. Então, para significa superior. Então, a gradação de coisa superior é mostrada. Esta é superior, esta é superior ainda mais, até que você chega no mais superior, né? Que é o Atma, né? Essa palavra para, né, para ilustração, também tem outros significados filosóficos, né? O significado mais simples é superior. O segundo significado significa o mais sutil, né? E o terceiro significado é que é aquilo que é mais íntimo, mais próximo de você. Todo pervasivo também.
Aqui aparece também, a caixa, totalmente pervasivo, todo pervasivo, né? Vasto. Então, Pratigatma é a graduação. A graduação é explicada nesses 2 versos. Temos que levar nossa mente junto com esses apontamentos, passo a passo, até nós chegarmos no mais sutil, o Atma, né? Então, qual é a particularidade deste Atma, o mais sutil dos mais sutis, né? A gente sabe que o corpo causal é muito sutil, ele causa o corpo sutil e o corpo físico. O corpo físico, ele é o mais denso, ele é um objeto de experiência. O corpo sutil, o corpo físico, ele é mais denso, ele é um objeto de experiência. O corpo sutil, embora ele seja sutil, ele ainda assim, ele é um objeto de experiência na medida que nós vamos desenvolvendo uma mente mais pura, né? Um intelecto mais sutilizado. A gente vai objetivamente vendo as funções deste corpo sutil, objetivamente, né? Então, até que nós chegamos neste Atma, né? Então, a particularidade do Atma, que é o mais sutil dos sutis, é que ele não pode ser experienciado, ele não é experienciado objetivamente. Então, eu falo assim, então tá, então tudo que eu conheço objetivamente. Assim, mas quando você chega no mais sutil do sutil, esse mais sutil do sutil, que não é o corpo causal, que é a fonte da bem-aventurança, né, do Ananda Maya, então você, quando chega no Atma, você já não pode experimentar o Atma do mesmo modo que se experimenta, né, o corpo causal, o corpo sutil e o corpo físico. Quando você chega no Atma, você não pode experimentar o Atma. Sim, mas então qual é o benefício de eu chegar no Atma se eu não posso experimentá-lo? Se ele é a fonte de segurança, de paz, de bem-aventurança, mas se eu não posso experimentá-lo, né, qual o propósito de descobrir a minha natureza mais sutil do sutil? Assim, não, você vai ter que esperar até o final para poder verificar o benefício desta compreensão. E tem um outro porém. Quando você chega no Atma, o mais sutil do sutil, você precisa se redefinir como o Atma, reivindicando o Atma, o ser, né? A consciência pura, reivindicando como a sua real identidade, né? Então, você reivindica algo que você não pode experimentar e você reivindica algo que não é uma entidade experienciadora, que não experimenta nada. Aí o cara coça a cabeça assim, mas agora a coisa complicou ainda mais, né? Eu vou reivindicar minha identidade em algo que não é um objeto de experiência para mim e ainda assim é algo que não experiencia nada, que não é uma entidade experienciadora, né, Felipe? Aí o indivíduo fica confuso, né? Fala assim, mas qual é a vantagem? Então, isso é filosofia pura. Não, não é filosofia pura. Ah, mas isso é conhecimento filosófico. Não, não é conhecimento filosófico, né? Então, que tipo de conhecimento é esse, se você não experimenta alguma coisa, né? Ah, sim, a propósito, né? Esse átimo mais sutil do sutil também não é um objeto de conhecimento. Aí o cara endoida de vez e faz assim, eu vou voltar para o meu guru, e porque lá eu vou experimentar um pouco de bem-aventurança, né? Eu quero a experiência de bem-aventurança. E aqui vocês só falam de um conhecimento que é impossível, porque esse Atma não é um objeto de conhecimento, eu não posso nem pegar um gostinho, experimentar ele antes, para saber se eu quero e se eu não quero, né? E, além do mais, quando eu me redefino, quando eu reivindico a minha identidade como Atma, eu não experimento mais nada, porque o Atma não é uma entidade experienciadora, né? Então, o indivíduo, quando chega neste ponto, nesta encruzilhada, né, entre o mundo da experiência e o mundo do conhecimento, ele já estaria, naquele estágio, já colhendo os frutos deste valor pelo autoconhecimento, ao invés do valor pela experiência, né, de bem-aventurança, né? Por quê? Porque a compreensão de minha natureza, embora eu não seja uma entidade experienciadora, ela se reflete em minha identidade inferior, de modo que eu começo a experimentar o mundo de modo mais sereno, pacífico e prazeroso, sem precisar tentar controlar
a minha condição mental e o mundo. Esta compreensão, ela já vai produzindo, né, uma bem-aventurança natural que, comumente, ela é referida como Sahaja Samadhi, uma mente bem resolvida através da compreensão de sua natureza absoluta, de sua natureza superior, porque na minha natureza superior eu sou livre de desejos, e o desejo é que causa o sofrimento psicológico humano. A lógica é a mais simples possível. Mas, ainda assim, que tipo de conhecimento é esse? Se o Atman não é um objeto de conhecimento, que tipo de conhecimento é esse? Então, este conhecimento é o conhecimento definido, referido como Aparoksha Jnana, conhecimento direto e imediato. Então, mas se o Atman não é um objeto de conhecimento, né, então que tipo de conhecimento é esse? É o conhecimento a respeito da sua natureza como o conhecedor de tudo que pode ser conhecido nesta ordem secundária de realidade. Nesta dualidade, o seu complexo corpo-mente irá experimentar coisas, mas agora você se desinteressou pelo mundo porque, através de um processo longo e gradual, você desenvolveu a despaixão a respeito do mundo, porque você compreendeu que o mundo jamais irá produzir esta bem-aventurança que você busca, né? Então, você vai se afastando do mundo, né? E, gradualmente, você vai crescendo na compreensão daquilo que você é. Eu, a consciência, a existência, a única fonte de segurança, de satisfação e de prazer. Então, que tipo de conhecimento é esse? É o conhecimento a respeito da minha natureza como conhecedor. Então, que experiência você pode ter com autoconhecimento? Se a gente quiser ainda assim manter uma linguagem experiencial, a gente pode dizer é uma experiência de identidade nova, ok? Mas que história é essa? Uma experiência de identidade nova, tá? É uma experiência, né, de transferência de identidade. Se antes eu me identificava como complexo corpo-mente, agora eu me identifico como a consciência. E isso produz uma experiência de identidade que transforma o modo qual você experiencia o seu corpo-mente e o mundo. Então, a gente pode dizer, o benefício é uma experiência de identidade nova que irá pacificar a mente, sem que você esteja sempre ali tentando controlar o seu estado mental e as suas experiências no campo. Você entendeu, Mariné? Então, isso é chamado conhecimento direto e imediato, conhecimento a respeito daquilo que é a única realidade. A realidade é aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar. É a luz da consciência que ilumina e revela todo e qualquer fenômeno ou objeto. Então, você conheceu o quê? Você conheceu a luz que ilumina e revela o campo dos objetos de conhecimento, mas eu sou a luz, né? E a metáfora, né, a analogia muito comum é você tem a câmera fotográfica e ela irá fotografar o mundo, mas ainda assim ela jamais aparece nas fotografias. Mas você percebendo o mundo, você sabe que a fotografia do mundo, você sabe que a câmera estava presente. Então, eu não posso negar a existência da câmera, eu não posso negar a existência dos meus olhos, mesmo que eu não consiga vê-los. Eu nunca tive contato com o espelho, mas ainda assim eu inferi que quando eu cubro meus olhos, eu não vejo. Quando eu descubro meus olhos, eu vejo. Então, eu estou falando que eu, por inferência, eu descobri que os olhos veem, mas ainda assim eu não consigo ver os meus olhos, né? Mas eu não posso negar a existência dos olhos, sem os quais eu não vejo o mundo, né? Então, embora os olhos não sejam vistos, nós temos uma convicção absoluta de que nós temos esses olhos. Por quê? Porque nós vemos o mundo. Nós temos a língua. Por quê? Porque a gente fala. Ah, mas você nunca conseguiu realmente objetivar essa língua, vê-la, né? Sim, mas o fato de eu estar falando é prova, né, direta de que eu possuo essa língua, né? O fato de eu ser vivo, né, experimentando essa consciência humana, experimentando este mundo, né,
este planeta, os nossos meios ambientes, etc., é prova clara de que existe um princípio, né, consciência e existência, que permite a nós o privilégio dessas experiências no planeta dos bárbaros, né? Que deve servir um bom propósito, né? Senão o Ishvara não colocava a gente aqui. Não é assim, Felipe? Olha, eu fico falando no planeta dos bárbaros, ninguém dá risadinha, ninguém gosta das minhas piadas, né? É positivo, professor, eu entendi. Eu não sei qual Felipe o senhor está referindo, mas se for a mim, eu já entendi já. Obrigado. Okidoki. Então, nós sabemos que o mais sutil é o superior, né? E o Atma é o mais sutil dos sutis. A própria existência dos objetos dos sentidos, ela é provada e sustentada através dos órgãos dos sentidos. Para uma pessoa cega, o mundo de cores e formas é inexistente. Portanto, a existência de cores e formas depende de quê? Dos órgãos dos sentidos, né? Que é o visor das cores e das formas. Mas aí, por trás desses órgãos de sentido, existe a mente, que é um outro visor, ou vidente, dos órgãos dos sentidos e das cores e das formas. E assim a gente vai gradualmente, né, nessa jornada do mais denso ao mais sutil, em termos de identificação, né, de identidade. E, portanto, comparado ao mundo externo, os órgãos dos sentidos são superiores. Então, Krishna diz, superior aos órgãos dos sentidos está a mente, porque os órgãos dos sentidos só podem funcionar como órgãos dos sentidos quando a mente está lá. Como é que a gente sabe disso? Quando a mente não está lá em sono profundo, os órgãos dos sentidos, eles não experimentam coisa alguma. A gente não vê, a gente não ouve, porque a mente foi colocada para dormir. Ishvara falou assim, ó, mente, agora você tem que dar um sossego para esse Jiva-Atma, eu vou botar você para dormir por algumas horas, né? Aí os órgãos dos sentidos desaparecem. E o mundo dos objetos dos sentidos desaparece. Então, a mente é superior aos órgãos dos sentidos, sem o qual os órgãos de sentido não funcionam. Suponha que você esteja em uma estação ferroviária, você vai receber alguém, está muito lotada essa estação ferroviária, você está procurando a pessoa. Sua mente está ocupada com o pensamento dessa pessoa. As outras pessoas vêm e passam por você. Você não percebe nada, ninguém. Às vezes também reclamo dizendo, cheguei na sua frente e você não sorriu. Então, às vezes, quando a nossa mente está ocupada, não importa o que esteja diante de nós, não importa os ruídos, as músicas estejam, né, nos tocando, não importa nos aromas, os perfumes ou os cheiros desagradáveis, porque a minha mente ela não está por trás, apoiando, sustentando aquele órgão sensorial. A minha mente foi direcionada num desses canais e ela ignora todos os outros canais, né? Então, os órgãos dos sentidos, elas dependem deste princípio mente, né, que integra, né, integra e sustenta e valida aquelas percepções sensoriais, né? Muito comum isso, né? As pessoas dizem assim, você nem me viu. Ah, não, é porque eu estava com a mente no mundo da lua, né? Então eu não vi, não fiz nada, tropecei, caí, né? Então, Krishna continua intensificando também. Eu vi outro dia, ele estava avançando com meu inimigo. Então ele continua. Quem que é ele? Ele continua. Ok, a pessoa foi, né? Não consigo ver, você não me viu, você nem sorriu para mim, né? O que aconteceu com você? E a pessoa continua, né? Dizendo, eu vi outro dia, ele estava avançando com o meu inimigo, e ele deve ter dito alguma palavra. Então eu estou viajando, estou pensando que agora você não é meu amigo mais, eu vi que você começou ali de tititi com uma pessoa que não é simpática a mim, e agora você já não me ama, você já não me quer, né? Não é meu amigo. Então a pessoa começa até a criar uma sobreposição de história, simplesmente porque a mente não estava apoiando, né,
aquela percepção sensorial da pessoa que você encontrou na rua e que não disse, oi, tudo bem? É como se a pessoa estivesse olhando com uma expressão vazia, olhar no vazio, um olhar de doido, né? Significa que os olhos estão abertos, mas a mente não está por trás desses olhos. Portanto, nenhuma percepção real ocorre, né? A gente sabe disso, né? Todos nós já pegamos o carro, entramos numa estrada, viajamos por 30, 40, uma hora, com a mente cheia de preocupação e coisas, fazendo 1000 coisas aqui, e quando a gente lembra, a gente diz, a gente já passou por essa cidade, eu não vi nada. Como é que você não viu nada, cara? Você dirigiu tudo isso, você poderia ter causado um acidente, né? Não, a mente estava, né, trabalhando outras coisas, viajando, pensando, né? Os órgãos sensoriais, de qualquer modo, eles tinham uma certa autonomia que me permitiram dirigir esse carro até aqui. Mas eu não dirigi o carro, né? Então, é quase como se os órgãos sensoriais, por si, né, em automático, sem o aspecto mais, né, discriminativo da mente, né, intuitivamente, né, eles estivessem conduzindo esse carro, né, a partir desse, né, desta intuição, desse estímulo natural, né, que vem do corpo causal. Da mesma forma, às vezes, na aula, os ouvidos do discípulo estão abertos, mas não há audição, né? Significa o quê? Não tem nenhum tapo tampando o ouvido. Não há audição. É por isso que eu sempre paro a aula exatamente no horário preciso, diferente do professor Arlindo, sempre passa do meio-dia. Por quê? Porque a mente das pessoas já está preparada para parar a aula no meio-dia. E se passar 5, 10 minutos, a mente da pessoa já não está na aula, já foi embora, né? Eu sei que o pessoal do Vedanta Brasil não faz isso com o professor, né? Porque são pessoas altamente qualificadas, né? Então, o Swamiji está falando, eu não passo por causa disso, porque eu vou perder a minha audiência, as pessoas vão estar lá, os olhos vão estar abertos, o ouvido vai estar aberto, mas a mente dela já está reclamando, olha, já passou do meio-dia. E o Swamiji fala assim, eu faço isso não porque eu sou pontual, mas é porque eu sou egoísta. Eu quero que você me ouça, é meu interesse pessoal, eu não quero falar para pessoas cujas mentes não estão presentes, né? É por isso que Brihadaranyaka diz, a minha mente estava em outro lugar e eu não ouvi, pois, de fato, é através da mente que você vê e ouve, né? Ah, não, você não ouviu nada, não, eu estava lá, mas a minha mente estava em outro lugar. Você não ouviu aquela explosão? Não, a minha mente estava muito ocupada. Mas que mente é essa? A minha mente estava totalmente focada, tá, num outro nível, né, de processo mental, né? Não era através da percepção sensorial auditiva, né? Então, a minha mente estava focada numa outra coisa, num cálculo, né, numa análise intelectual, aquilo que seja, e a minha mente não ouviu nada. A minha mente como se minha mente ouvisse. Sim, a mente que ouve. A mente é que permite aos órgãos sensoriais. Ela é superior aos órgãos sensoriais. Esta é a moral da história aqui. Certamente, somente através da mente você está realmente vendo ou ouvindo. Portanto, o olho só é olho quando é apoiado pela mente, né? Então, vocês já devem ter visto aquelas passagens dos Upanishads que diz que o Atma é o olho do olho, é o ouvido do ouvido, né? Então, o que é que se diz isso? O que é que significa dizer? É que por trás dos olhos existe, né, um olho superior, né, que é a mente, que é o intelecto, que é o Atma, em seu aspecto mais sutil dos sutis, né? Então, o olho do olho é aquilo sem o qual o seu olho não vê nada, né? A gente diz sim, a mente, sim, mas acima da mente, o que existe? O intelecto, tudo bem, mas acima do intelecto é o Atma, é o ser, sem o qual o complexo corpo humano como um todo, né, ele simplesmente morre, né? Ele não existe. Portanto, a mente é superior aos órgãos sensoriais. Então, de Manasastu para Buddhi, superiormente ao intelecto,
né? Então, o intelecto ainda é superior à mente. A mente tem duas funções. Uma são os pensamentos e outra são as sensações inerentes àqueles pensamentos. Os pensamentos podem vir do interior ou podem vir do contato com os objetos externos. Então, elas têm esses duas funções. Um pensamento e um sentimento a respeito daquele pensamento. Em outras palavras, ela tem diversas outras funções. Ela tem a função de integrar os órgãos sensoriais, né, criando uma experiência única, e ela tem uma função, né, de pensamento, sentimento, e imediatamente ela tem a função da dúvida, né? Então, nós sabemos que uma das funções dessa mente é questionar, né? Então, por que no Vedanta a gente apresenta essa outra função da mente, né? Que é doubt, né? Duvidar, né? Porque o contato ocorre. O Vedanta é de uma elegância geométrica maravilhosa também. O contato ocorre. Aí a mente, imediatamente, ela entra em contato com um pensamento e uma sensação ligada a esse pensamento. Imediatamente, os arquivos de gostos e desgostos vão entrar em ação. Quero e não quero, entendeu? Atração e repulsão, né? Então, ela, imediatamente, se ela tiver geometricamente bem distribuída, bem, né, constituída, a mente irá produzir uma dúvida, né? A dúvida da mente. A dúvida da mente é o quê? E agora? O que eu faço? Né? Isso é dármico ou é adármico? Este é um desejo válido, né, moderado, genuíno ou não? Né? Este é um objeto de prazer ou de objeto de desprazer e perigo? Né? Este é um objeto, esta é uma situação que irá me produzir propiciar a minha elevação, o meu declínio espiritual. Então, a mente, esse aspecto, né, mais impulsivo, mais volátil, né, do nosso corpo sutil, que, quando devidamente estruturada, ela, no máximo, ela produz um questionamento e apresenta esse questionamento ao poder supremo, que é o intelecto. Aí o intelecto tem que entrar e dizer, ok, chá comigo, como a gente diz, né? Deixa comigo que eu sou, né, o supremo juiz aqui, né? Aí o intelecto vai dizer, ok, tudo bem. Então, deixa comigo, eu vou exercer a minha faculdade de discernimento e eu vou apresentar uma resposta, né? Uma resposta a esta dúvida, né? Então, a resolução mental de temas alternativos. Sankalpa, Vikalpata significa ser ou não ser, quero ou não quero, né? Quero ir ou não ir, quero comer ou não comer, isso me eleva ou me declina, né? É válido ou não é válido, é dármico. Então, todas essas dúvidas, eu compro esse carro ou não compro esse carro, eu compro essa casa, eu entro neste relacionamento, eu entro nesse emprego novo, eu começo essa empresa nova, todas essas dúvidas, elas ocorrem no nível da mente, né? Aí, uma vez a mente apresente esse questionamento ao intelecto, e uma vez o intelecto tome uma decisão, a mente tem que parar de encher o saco. E tem pessoas que, ainda assim, a mente fica enchendo o saco, reclamando do intelecto. Eu disse, não era bem assim, eu estava em dúvida, e você aí, papapá, não devia, não podia. Você conhece essa mente chata? Né? Aí você tem que dizer para ele, cala a boca, mente, tá? Eu sou o poder supremo aqui de decisão, eu tomei essa decisão, eu sei que todas as minhas decisões são sujeitas a erros e revisões, mas não fique enchendo o saco dizendo que eu cometi um erro, né? Eu sei das minhas limitações a nível intelectual, eu fiz o melhor possível no meu assessment, né, da situação, eu escolhi segundo as minhas compreensões e a minha clareza intelectual. Ainda assim, todas as decisões do intelecto são sujeitas a erros e revisões. Tá? Portanto, mente, você fica quieta aí, eu fiz o meu melhor, né? Aí, se depois nós tivermos que revisar aquela definição, aquela determinação, aquela decisão, o intelecto revisa, né? Revisa novamente, com base em mais material que a mente vai ficar mandando para o intelecto. Olha, você decidiu assim, mas deu encrenca, né?
Aí o intelecto vai dizer, tudo bem, vamos consertar essa situação, vamos modificá-la, revisá-la, etc, etc. Então, isso é possível através do intelecto. Ele vai acessar a situação, revisando as suas determinações, né, através do jnana, da compreensão, através do exame e reexames, né, de determinadas vivekas, determinações. Ok. Agora, tanto as emoções quanto as dúvidas e os pensamentos podem ser controlados pelo conhecimento. Portanto, o conhecimento, o viveka, é superior. O intelecto é, né, o aspecto mais sutil do corpo sutil. Por isso, ele se apresenta acima dos outros centros, né? Se tivesse um centro de memória, estaria em algum lugar aqui, né? O ego, né? O centro emocional, mental. Mental pode ser desmembrado em pensamentos e emoções. Então, o intelecto está lá em cima, né? Por isso que o intelecto é uma boa representação daquilo que é o Jiva-Atma, ou a consciência humana, a consciência refletida, né? Portanto, no capítulo 2, Lord Krishna diz, os sábios não se afligem nem pelos mortos, nem pelos vivos, né? Então, existem duas categorias de jivas no planeta, né? Um planeta é o jiva vivo e o jiva morto, né? E os sábios, eles não se afligem nem por um, nem por outro. As pessoas sábias, né? Elas purificaram seu intelecto, seu complexo corpo-mente, de tal modo que eles não sofrem, né, esses impactos emocionais, porque elas não se apegam tanto quanto os sansaris, né, até mesmo com as pessoas ao seu redor, né? Eles têm mais controle e disciplina que previne, né? Que previne esses apegos, né? Não que os yanis não tenham emoções, seja muito cuidadoso a respeito disso. Menos emoções, não há diferença entre yani e a rocha. Eles são diferentes porque temos sentimentos e emoções. Então, não que os yanis não tenham emoções, ou menos emoções, né? Swamiji está dizendo que não existe nenhuma diferença quantitativamente nas emoções do Jnani e do Anjnani. Eu diria que existe uma diferença qualitativa. As emoções do Jnani são superiores, né? São mais equânimes. Não há diferença entre Jnani e até mesmo um ser inerte como uma pedra, uma rocha. Eles são diferentes porque temos sentimentos ou emoções, tá? Então, um ser vivo, um ser senciente, inevitavelmente experimenta as emoções. O que eu digo é que o Jnani não está livre das emoções. As emoções irão visitar o Jnani. O Jnani não está sob o domínio das emoções porque ele sabe como lidar com essas emoções. E, como eu já disse, os Jnanis, as emoções que ocorrem para os Jnanis, são gradualmente purificadas e refinadas, porque não existe um princípio, um elemento mais purificador do que o autoconhecimento e o exercício constante deste autoconhecimento. Então, o Jnani, ele não vive sob domínio dessas emoções mais rudes, né, mais violentas, mais selvagens, né? Ele soube regular, ele sabe lidar, mesmo quando elas possivelmente possa revisitá-los, né? Por quê? Porque eles possuem essa sabedoria espiritual. A maioria dos samsaris, né? A maioria das emoções é devida a muita ignorância. Então, aqui ele já dá uma dica, que o Jnani, ele removeu a ignorância, uma boa parte da ignorância cósmica universal, e porque ele removeu, então, aquelas emoções derivadas dessa ignorância, deste avidya, elas já não estão presentes, mas outras emoções, é por isso que eu falei, as emoções, elas são superiores, né? São emoções mais sublimes, por exemplo, né? As emoções do samsara são elas dirigidas ou governadas por desejos e aversões, o que eu quero e o que eu não quero, né? Então, os desejos, emoções e desejos, né? Ou desejos emocionais, né?
Já o Yanni, ele no processo, né, de desenvolvimento, ele se tornou inevitavelmente um karma yogi. E ele gradualmente ele foi convertendo essas emoções de querer e não querer em devoção, né? Em reverência, em amor, em agradecimento, gratidão, né? Sentimento de contribuição, né? de dar mais e extrair menos. Então, essas emoções do Yannis, elas foram purificadas na luz do Jnana Yoga, né? Na luz do autoconhecimento. Então, essas emoções mais densas, elas foram neutralizadas. O julgamento não inteligente de situações, percepção errada, irá causar o samsara, né? Irritação, ódio, depressão, ciúme, inveja. Então, todas essas emoções são respostas não inteligentes, né? São todas elas derivadas desses desejos, né, que se manifestam como samsara, né, sentimentos negativos toda vez que os meus desejos são obstruídos e até mesmo quando eles são obtidos, né, porque a obtenção, a realização de muitos objetos de desejo conduz também a uma outra emoção perigosa que é a ganância, né? Eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Portanto, o intelecto, através do intelecto, essas emoções podem ser refinadas, tratadas. Através deste intelecto bem educado nas escrituras do Jnana, e do Karma e do Dharma, né, as dúvidas também podem ser tratadas, reguladas. De fato, qualquer dúvida passará pelo intelecto, precisará ser resolvida pelo intelecto com muita clareza. Portanto, o Budi é capaz de lidar com a mente, com os seus desejos, com suas emoções e todos os sentimentos negativos que constituem a doença do samsara. Por isso, em Katha Upanishad, uma bela analogia nos foi dada. O corpo é como uma carruagem. Olha que bacana esta analogia da carruagem do Bhagavad Gita, né, do Mahabharata, no qual Krishna está lá controlando os 5 cavalos da carruagem do Arjuna, né? É uma analogia do Katha Upanishad, né? Então, o Gita são conhecimentos Upanishads que foram extraídos, né, e colocados nessa escritura completa chamada aqui por nós a beleza deste ensinamento completo do Gita. Então, nesse Katha Upanishad, os órgãos dos sentidos são os cavalos. A mente são as rédeas. A mente é como as rédeas que irão o quê? Regular, né? Se nós temos 5 cavalos, quantas rédeas nós temos? 10, né? Então, essa mente vai controlar o quê? Os 5 órgãos de recepção e os 5 órgãos de ação, as 5 rédeas, né? Então, a mente tem uma responsabilidade enorme, né? Essa é muito brilhante, muito bonita. O corpo é como uma carruagem, os órgãos dos sentidos são os cavalos, a mente são as 10 rédeas que controlam os cavalos. O Budi é o Lord Krishna, né? Representado pelo Krishna. Nossa capacidade de viveka é como um motorista, né? Aquele que irá controlar este aparato corpo-mente, de modo que ele possa conduzir a sua vida de modo realmente eficaz, né? Que sirva o seu propósito, que é o autoconhecimento e a libertação. Então, através das rédeas, controla os cavalos, e através dos cavalos, controla a direção da minha vida. Tá? Eu estou controlando os órgãos do sentido, os órgãos do controle, né? Então, essa mente, né? O intelecto, né? Que se torna o Lord Krishna, nossa capacidade de viveka, irá redirecionar as nossas vidas, né? De modo que ela possa servir o seu propósito, né? Portanto, Krishna diz, o Vijnana Maya Kosha, que é o intelecto, é superior ao Mano Maya Kosha, que é a mente. O intelecto é superior à mente, o intelecto racional é superior à mente emocional. Aqui onde eu moro, as pessoas são tão confusas, né, por todas essas situações que existem no mundo, né, no mundo assim dito New Age, no mundo espiritual, né, que as pessoas não usam mais a palavra
eu penso, né? Elas não usam. Elas só usam assim, eu sinto. Né? Eu sinto. Eu não digo nada, mas elas cancelaram a palavra eu sinto, eu decido. Né? Elas só usam assim, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu não digo nada, mas alguém, um dia, né, terá que dizer a essas pessoas, né, que a mente sente, o coração sente, o intelecto define, determina, discrimina. A mente sente. A mente não é superior. O coração, que é muito frequentemente colocado a nível emocional, mental, emocional, não é superior ao intelecto, mas as pessoas, nessa confusão, né, elas colocaram a mente no nível superior ao intelecto. Aí elas dizem, não, tudo que eu decido através do meu coração, do meu sentimento. Eu sinto e faço. Né? Aí a gente diz, boa tarde. Boa tarde, não, boa sorte. Né? Isso é uma receita para desastre. Por quê? Porque o coração sente, mas ele não sabe determinar. É o intelecto que irá, através né, da sua faculdade de viveka, tomar a decisão mais inteligente. Portanto, o intelecto superior à mente não inverta tudo isso, né? A mente, ela sente e o intelecto determina. Mente emocional, o intelecto é racional, é determinante, ok? Então, a gente para por aqui, a gente recomeça amanhã deste parágrafo, dando continuidade. Tem alguém aí entre nós hoje que também não usa a palavra eu penso, só usa eu sinto? Pode confessar, isso aqui é um grupo fechado, quando a gente faz as confissões, a gente não bota nem no YouTube. Estou brincando. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Até amanhã. Com a beleza do Gita. Até. Tchau, queridos.